Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Von Droll e eu tô sentado aqui com ele. Você sabe quem é? É ele. A infinita sabedoria. É tanta sabedoria que não cabe num podcast. Só você sabe quem é. Você tá há 14 dias aguardando a presença dele. Há 14 dias aguardando ansiosamente ouvir suas sábias palavras. É ele. Dizer ele já basta para tamanha majestade. Ele, o glorioso, o impiedoso, o fantasmagórico, o terrível, o sortudo, o amante, o cruel. Como é que você aguenta isso, Leandro? Leandro Magalhães. Como você aguenta isso, Leandro? Eu tava indo na cozinha já buscar um café, entendeu? Porque dava tempo. Então é ele, Leandro Magalhães. Vai lá, Leandro. E aí, tudo bem? E aí, hoje foi bom as nominatas? Como é que é? Hoje foi boa as nominatas, a Vossa Majestade? Tá vendo? Cada vez melhor. E hoje a gente tá com convidados. Que convidados especiais que a gente já teve aqui no podcast? Foram bastantes, tá, Leandro? Foi quase todo o TB já passou por aqui. Tá faltando uns aí, mas... E obviamente, eu e tu somos as participações mais especiais de todos os episódios, né? Principalmente tu, obviamente. Aqui, né? E nós estamos com um convidado especial hoje, que obviamente não é uma participação tão especial como a do Leandro, mas também é uma participação muito especial nesse podcast de hoje. Ele é quem assina o recibo, então se você está ouvindo esse podcast, quem paga a conta no final do mês é ele. Salvador Nogueira. Fala, Salva. Fala, Murilo. Fala, Leandro. Prazer participar aí. TOS, né? Série clássica é uma favorita e tô animado para assistir a esse episódio com vocês. Ô, Fantasmagórico, qual é o episódio que nós vamos falar hoje? Bom, então vamos lá. A gente vai falar de A Hand of Mercy. Deixa eu entrar no TB para pegar a ficha dele para ver quanto é que ele foi ao lado. Esqueceu. Vai perder uns apelidos depois dessa. É que a gente tava nesse ato de mês aí que a gente passou sem gravar, né? Mas tudo bem. Mas cruel e amante permanece. É bom. Os guias de episódio do TB sempre salvam a pátria. Aí vai ficando aquela musiquinha enquanto o Leandro vai procurando, porque a gente não edita esse podcast, então a gente vai seguindo na manhã. História do Gene Cool, né? Dirigido pelo John Newland. E não tem data de exibição no GTE do TB. Foi só falar que o TB salva. Eu acho que é lá para abril de 67. Vamos checar aqui. Não, todos os episódios a gente fala, então a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que encontrar essa data. Tô checando. Olha só, atenção. Ele foi exibido. Não, eu passei perto, mas eu errei. Foi março de 67. 23 de março. Meu aniversário! Olha aí, meu aniversário! Que beleza! De que ano? 67. Isso aí. O ano que você nasceu. Exato. O ano que ele nasceu. Só que seguinte, como os profetas bíblicos já tinham previsto o meu nascimento, eles lançaram esse episódio justamente porque é um episódio fantástico, né? Pra cultuar o meu pré-nascimento. Entendeu? Entendi. Essa que sempre Paradoxo foi... temporal. É Star Trek, né? Tá certo. Star Trek é top, cara. Enfim, vamos ver o episódio? Em minha homenagem, o episódio foi lançado em minha homenagem. Então vamos lá, todo mundo em pause aqui e aí em casa, né? Para aqueles que quiserem acompanhar efetivamente com o episódio, né? Só enche uma língua ali que eu que tô abrindo o GD agora. Vai estar no gira de língua aí, Leandro. Fala alguma coisa, fala do tempo, do clima. Estamos aqui para, na hora que você quiser dar o
você que faz você que canta aqui os segundos pra gente dar play todo mundo. Nossa, vai pra dar uma enchida de língua aí, fala aí. Como é que foi o dia, Leandro? Muito Por que você tá indo atrás do GD? Porque é minha pauta. Tá bom. Vai lá, então. Como é que foi a chuva? Choveu muito hoje em São Paulo? Não, hoje para ficar marcado quando a gente gravou esse episódio aqui, hoje foi quando a Paramount e a Viacom CBS anunciaram que Discovery vai efetivamente estrear no Brasil, depois que todo mundo chegou com tochas e ancinhos na porta do prédio lá. Exatamente. Iam enforcar uma temporada inteira, enforcaram só um episódio no final. Exatamente. Enfim, bora lá, gurizada. Todo mundo no lucro. Vamos lá. Bom, você vai contar aí? Vou, Leandro, como você já deixei de contar uma vez? Nossa, já meio queimou as largadas umas vezes, mas tudo bem. Mas eu nunca deixei de contar, nunca deixei de contar. O dia que eu deixar de contar, eu prefiro morrer do que deixar de contar. Vamos lá, então. 1, 2, 3, ação. Tá, então tá aqui a Enterprise. Agora mudou pra ponte, só pro pessoal se localizar aí, mudou pra tela deles. Isso, Só Solo apertando qualquer onde é que botão. tá. Exato. Spock checando o disquetinho. Deu, agora se você não conseguiu até agora se localizar, não é pra tu ouvir esse podcast. Tá bem localizado. Enfim, qual é a relação de vocês com esse episódio? Começar por ordem de majestade, Leandro. Não, esse episódio assim, é um que eu assisti recentemente. Entendeu? Recentemente eu digo assim, uns meses. É um que eu sempre gostei. Que eu acho ele cinematográfico até. Eu acho que ele daria um bom filme, por exemplo. Embora o final é um pouco anticlimático para um filme, né? Mas é um episódio que eu gosto bem. Eu gosto bem do tema, gosto bem do que acontece nele, da ação, da narrativa, tudo isso aí. A 0 Hora apurou que é um dos favoritos de Salvador Nogueira. Não, exatamente. Eu gosto muito desse episódio, sempre ressoou muito bem para mim. E o que eu curto nele, além do tema, da mensagem, aquela coisa toda, sabor de Nelcon mesmo, né? Tem um aspecto que eu acho que funciona muito bem e funciona, tipo, mesmo que você seja um neófito, acabou de entrar em Star Trek, que é aquela coisa, ele já te joga no meio do universo. Então tem lá, a Enterprise recebe uma mensagem, de repente os Klingons estão fazendo um ataque, patati patatá, e você não sabe nem quem é Klingon, você chegou lá. Essa foi a introdução dos Klingons em Star Trek. E ela é tratada não como uma nova ameaça, mas como uma coisa recorrente, que a galera lá da Frota Estelar já tinha que se preocupar. E esse método de introduzir você no meio da ação, literalmente, no meio de uma crise, no meio de uma situação complicada, é muito eficaz do ponto de vista de valorizar o universo, né? De fazer você... Não, realmente isso aqui é um universo completo. Tipo, esses caras já existiam, a gente só que não sabia deles, porque a gente vem à Enterprise uma vez por semana para acompanhar uma aventura, mas isso já faz parte do universo. Nesse sentido, eu acho até uma introdução mais eficiente do que a dos Romulanos em Balance of Terror, embora eu acho que do ponto de vista da trama, Balance of Terror rivaliza, se não é até melhor do que esse. Mas eu gosto muito desse. Acho que o Leandro tocou numa coisa que me agrada também muito, que é o lance da ação. Ele tem esse aspecto cinematográfico, tem filmagem em locação, tem uma amplitude maior o episódio, né? Não é aquela claustrofobia de estúdio. Eu curto demais, sempre curti desde moleque. E num episódio que custou barato pra fazer, né? Uhum. Pois é. Ele não foi dos que estouraram orçamento. Salva. Oi. Fale, pode terminar. Não, e acho que em parte porque ele tem elenco convidado assim bem selecionado. Em termos de efeitos visuais, não tem muita coisa, né? A gente vê aí as naves Klingons aparecendo de relance, não custa lembrar que isso é a versão remasterizada da série, que eles colocaram isso. Na época, no máximo aparecia uma luzinha na tela, alguma nem coisa nave assim. Klingon teve, né? Não tinha o modelo da nave Klingon, só ia ser introduzido na 3ª temporada. Então era um episódio do ponto de vista de efeitos visuais, ele era econômico e tal, e imagino que com uma filmagem expedita, eles tenham conseguido segurar ele dentro do orçamento, o que era um fenômeno raro na primeira temporada. A maioria dos episódios estourava orçamento, esse não foi um deles. Acho que o público, quando escreveu ele, né, ele escreveu com a mentalidade de alguém de dentro da produção, né?
Porque a escritor convidado ia lá e escrevia as maluquices. Né? Falava, deixa eu botar aqui uns 50 negros, umas 200 naves, uns 10 mil efeitos. Deu, ele não, ele e o Justman falando, ó, faz aí já de um tal jeito que tá ajeitado pra gente filmar com pouco dinheiro, né? Até porque esse episódio foi feito nem na base do desespero, né? Porque a emissora de televisão tinha encomendado 25 episódios e depois acabou encomendando mais 4. Pra não ficar sem gravar, o Daniel Kuhn fez mais um daqueles episódios que é só ele. Se eu não me engano, Salvador, que aí é o Super Mega Blaster especialista em produção. Mas o The Devil in the Dark é confirmado que é só ele que escreveu, mas existe forte suspeita, né, Salvador? Que esse também é escrita 101% de Daniel Kuhn. Então, essa coisa é meio complicada, porque assim, chegou uma hora, no meados da primeira temporada, que basicamente o Gene Roddenberry foi descansar um pouco. Tava completamente desgastado. Ele tava no hospital nesse episódio. Então, tinha um negócio de joia lá que ele fazia. Ele foi fazer uma... O hobby dele era lapidar joias. E como ele era machão e fazia assim máscara, ele acabou tendo uma doença que o último caso nos Estados Unidos tinha sido em 1912. Pois é, tá vendo? É isso aí. E aí o Gene Kuhn ficou meio que cuidando da lojinha ali. Nessa primeira temporada, ainda sem muita, digamos, liberdade, mas ao mesmo tempo, o que ele pegava fazia o roteiro, soltava para o pessoal da produção, Bob Justman fazia lá os seus comentários, de C. Fontana, voltava para ele e ele reescrevia. Então tem alguns episódios, The Devil in the Dark é o mais marcante, porque realmente aquele teve muito pouco de colaboração, mesmo tangencial, assim, do resto da equipe. Foi ele que escreveu, fez só um parênteses aqui nessa cena aí que ele se teleporta, né? Eu gosto dela porque, assim, parece que não tá acontecendo nada, de repente fica congestionado pra caramba, em 2 segundos que eles chegam, né? Tá o farol fechado ali, né? Mas aí todo mundo apareceu do nada. Obviamente um monte de contra-regra segurando fala assim, ação, aí todo mundo correu lá. A hora que acaba o efeito, vocês podem andar. E é engraçado também nesse ambiente de Orgânia aí, nessa filmagem aí, que tem umas ovelhas verdes, né? Umas ovelhas que eles pintaram de verde. Ovelha do futuro. É difícil de ver no episódio, porque elas aparecem muito pouco, mas tem aquelas filmagens do Billy Blackburn, que fazia o Hadley, né? Era um cara que era sempre figurante, ali estava sempre na ponte da Enterprise e participava de praticamente a produção inteira, e ele levava acho que era uma filmadora de 8mm, se não me engano. E aí fazia eu já vi filmagem dele no YouTube. Ele colocou já. E fazia uns vídeos caseiros. Aí tem uns vídeos lá das ovelhas pintadas de verde e tal. É aquela coisa Alien Peronomútil, né? Da série clássica. Mas termina o que tu ia falar, Salvo. Não, nem lembro, mas era do Gene Kuhn, né? Que eu acho que esse aí ainda teve um pouco mais de input do resto da produção. Do Devil in the Dark realmente foi 100% dele. E bem nessa reta final, né? Você vê que os dois são back-to-back ali em termos de produção, se não me engano. Acho que eles produzem o Devil in the Dark e na sequência eles produzem em produção e em exibição também. Exibição, não lembro. Eu sei que tem o fator alternativo que entra aí no final da temporada. É o próximo. É o próximo. Agora o seguinte, tu imagina, eles fizeram em sequência de produção, ok? The Devil in the Dark, depois esse e depois Decision on the Edge Forever. A inspiração tava no ar pelos estudos da Desilu nessa época. Eu acho que a série tava na melhor fase, né? Pra mim, a segunda metade da primeira temporada e a primeira metade da segunda temporada é onde eles encontram ali, né? E eu acho que tem essa marca do Gene Kuhn, que ele acha os personagens ali que ainda eram meio cintura dura no começo, aí eles começam a ficar mais com a cara e o carisma que vidrou todo mundo, realmente. Mas o interessante é que quando esse episódio foi lançado, ele teve uma má recepção, né, Leandro? Entre a pessoal da produção, né? Eu acho que assim, acho que nem o Gene Roddenberry gostava dele. Não, enfim. Teve coisinhas aqui e ali que o pessoal, durante a produção, não curtiu tanto. Por exemplo, a DC Fontana não curtiu o nome dos Klingons. Achou o nome muito esquisito, entendeu? Que cara de nome é esse? Mas pegou, né? Ficou bem sonoro. Eu acho assim, a gente fala do Gene Roddenberry, mas ele também não gostava de Devil in the Dark. Não gostava. O Gene Roddenberry só gostava dos episódios.
O público Sigo. teve que convencê-lo de que ele era bom. Depois ele botou numa lista de favoritos, mas no começo, lá atrás, ele não tinha gostado. Então, assim, é muito... Porque ele era também, e isso vale ressaltar, ele era um cara um pouco mais apegado à verossimilhança do que o Gene Hackman. Então, algumas coisas, tipo, essas cavernas tudo de chão liso aqui, irritava o Gene Roddenberry no Devil in the Dark. O fato de que não roteirizaram nenhum papel feminino no episódio também incomodava o Gene Roddenberry ali. Era a visão do produtor e um pouco aquele cara que, assim, tudo que é bom tem a minha marca, entendeu? E se não fui eu que fiz, não é tão bom assim. Ele tinha um pouco dessa pegada, mas eu acho que... O Gene Roddenberry só gostava dos episódios que eram escritos por Gene Roddenberry, tinha essa questão com ele. Ou reescritos, né? Reescritos, porque ele pegava muita coisa para reescrever. Nessa fase, como ele estava meio baleado e o Gene Hackman que estava tocando o barco, quem fazia esse papel de escrever e reescrever era o próprio Gene Hackman. E aí tinha esse distanciamento. Mas isso só ia ficar latente, mesmo na segunda temporada, quando o Gene Hackman começa a fazer uma comédia atrás da outra, e o Roddenberry fala, você tá avacalhando com o meu programa. Uma coisa quando que o cara faz I Mud e Trouble with Tribbles em sequência, os caras... E 2 episódios maravilhosos. Eu também adoro, mas, de novo, o Gene tinha uma visão, né? O Roddenberry. E ele tinha medo de... E eu entendo o medo também. Pensa bem, você tá tentando fazer ficção científica séria, você sabe que os valores de produção que você tem disponíveis à época, embora fossem os melhores da época, eles eram... Assim, muitas coisas podiam não funcionar, podiam não convencer, podiam ser risíveis em tela, e ainda vem o cara e faz um escracho, dá um certo medo da série parar de ser levada a sério, né? De descer uma ladeira assim, perdidos no espaço. Que nunca aconteceu, salvo talvez em O Cérebro de Spock, que dá nome a este ilustre podcast, que realmente desceu uma ladeira forte. Mas quem não gosta do Cérebro de Spock é nazista, né? Todos sabemos. Cara, eu ainda acho. Mas quem não gosta do Cérebro de Spock pelos motivos errados também é nazista. Então é o seguinte, cara, nunca ninguém vai me convencer que o Cérebro de Spock não é uma sacanagem. Cara. Nunca ninguém vai me convencer que aquilo ali o Gene Hackman fez assim na real. Nunca ninguém vai convencer. A documentação sugere que não, mas enfim. Nunca ninguém vai te convencer, eu não vou nem tentar, porque aqui estamos vendo o Aaron. Essas cenas aí também foram adicionadas na remasterização, né, das naves. Exato, e você vê que eles têm muito pouco tempo, é menos de um segundo essa cena que a gente viu a nave Klingon, se você for contar, ela tem menos de um segundo, porque era o mínimo tempo que os caras tinham para inserir ali alguma coisa. Eles não queriam modificar além do que teria sido produzido na época, caso tivesse. Exato, exatamente. Que eu acho que é uma remasterização valente, artisticamente, digamos, respeitosa, mas quanto mais eu revejo, mais eu tenho voltado para a versão original dos episódios, porque eu acho que o mal feito CGI pelo mal feito analógico, eu fico com o analógico, que é o de época mesmo. Cara, a minha questão não é os efeitos, eu acho que, por exemplo, TOS tá muito bonita no sentido das imagens, entendeu? Causa menos dor aos meus olhos, por exemplo, olhar TOS do que olhar Voyager ou DS9. Sim, é o HD, né? E aí a gente tem que destacar a qualidade da iluminação, né? Como é o nome do cara lá? Jerry Finnerman. O Jerry Finnerman, ele criou um visual para Star Trek com base na iluminação, que é incrível. A gente vê isso muito claramente na Enterprise, aquelas cenas com as paredes coloridas e tal. Aquilo é muito marcante, é muito... A primeira efetiva aparição dos Klingons agora, né? Com a testa lisa. Com a testa lisa e essa maquiagem meio bizarra, né? Porque tem uma maquiagem de fato, né? E a invenção da maquiagem vem com o John Colicos aí, né? Ele próprio que... Como é que é o nome do maquiador de TOS? Era o Fred Phillips. Né? Agora, vocês me expliquem uma coisa aí, Salvador, que tem um gosto apurado por Discovery. Como é que 10 anos atrás esses caras eram aqueles caras de Discovery? Só pra ser chato, só pra encher o saco. Do mesmo jeito que 10 anos depois eles foram aqueles do Motion Picture. Do mesmo jeito. Eu gosto de usar a questão que é etnias diferentes da mesma espécie. Que tem um monte de etnia humana, tem um monte de etnia Klingon. E toca o jogo. É uma explicação de uma frase que resolve tudo. Não precisa inventar nada.
Eu acho que a gente não tem que suar muito com isso. Esses dias estava tendo uma discussão lá no Twitter com o Mohamed Moore, ele chegou a fazer consultoria agora nas novas séries de Discovery, de Star Trek na área de biologia. Ele é biólogo e tal. E alguém, acho que alguém fez um tweet falando das mãos dos Telaritas. Que os Telaritas voltaram a aparecer com 3 dígitos só na mão, agora em Prodigy. Mas tanto em Lower Decks quanto na Enterprise, nas outras séries que apareceram antes de TOS, eles aparecem com mãos de 5 dígitos. Em TOS eles tinham 3 dígitos. Aí depois de TOS eles passaram aos 5 dígitos. E aí com Prodigy voltaram aos 3 dígitos. E a gente tava lá, eu joguei uma conversa. Pô, adoraria ouvir sua opinião e tal. Pode ser uma variação. Eu nunca reparei nisso. Que humanos têm polidactilia. De repente alguma variação genética e tal. Então assim, sempre dá. Até na ciência dá pra dar uma remendada numas coisas assim. E criar soluções interessantes. Eu acho que os Klingons não... A maquiagem dos Klingons realmente não me incomoda. E o que eu gostaria era de ver uns Klingons vintage desse aí. Com certeza. Em Strange New Worlds, por exemplo. Tinha que ter, muito legal. Vocês não sentem uma pegada, uma inspiração assim, mais oriental nesses Klingons? Não, com certeza. E tem a ver, de novo, com o John Colicos. Esse aí, que fez o Core, personagem tradicionalíssimo. Baita de um ator treinado e tal, né? Treinamento clássico, etc. Sentou na cadeira de maquiagem e o Fred Phillips falou: bom, e aí? O que você acha que são esses caras? Aí ele que puxou, não, acho que é uma coisa meio oriental, meio Gengis Khan e tal. E aí a maquiagem nasceu da ideia que ele tinha do que seriam os Klingons aí, a psique dos Klingons, baseado no roteiro. Né? E por isso eles têm essa aparência. E na verdade o Core, esse Core do John Colicos que tá nesse episódio, ele é o template pros Klingons. E o Klingon, o Call of de Trouble with Tribble, só saiu branco porque os caras esqueceram que pintava a cara dos caras escuros no episódio. Esqueceram. Depois volta lá na terceira temporada com o Core, com o Kang. Sim. Eles voltam a ser mais escuros. Mas esse é o protótipo, é daí que nasceu. E eu enxergo algumas similaridades, até em parte maquiagem, em parte o próprio semblante do Colicos, né? Porque a cara do ator, ele criando um alienígena pela primeira vez, até os traços dele ganham assim, tipo um aspecto étnico. Ele em particular é bem Klingon mesmo, do que a gente pensa hoje como Klingon. Exatamente, eu acho que tem tudo a ver com a escolha do ator. E eles ficaram tentando na série trazer ele de volta de todo jeito, né? Quando foi o Call nos Tribbles, era pra ter sido ele, mas ele não estava disponível. Quando foi o Kang no Day of the Dove, era pra ter sido ele e não estava disponível. Eles não conseguiram fazer uma aparição recorrente do Core, mas eles adoraram o Core nesse episódio. Mas ele volta em DS9, né? Ele volta em DS9 e faz vários episódios de DS9. Vários episódios que entra aquela lista de quem não gosta é nazista. Mas, Leandro, o Core, uma palavra que tu adora, Leandro. O Core é a essência do Klingon? É o Klingon original? Como o primeiro, né? Ele deu esse tom aí, né? Ele tem aspectos dele que você pode casar bem com a filosofia de honra Klingon. Entendeu? É uma coisa bem assim, assim, eu sou um soldado, guerreiro, lá. Ele não hesita como governador. Ele se autodeclarou governador aí 5 minutos depois que ele já botou os pés no planeta, né? Mas tudo bem. Entendeu? E ele fala assim, não, eu vou acabar com 200 negros teu aí se você não me obedecer. Mas ele não tá realmente satisfeito com isso. Ele não quer ficar matando negro atrás de negro. Ele quer botar ordem no negócio, que é pra isso que ele chegou aí, entendeu? Então você vê que tem um aspecto. É verdade, eu concordo. E é muito interessante. Nessa cena, inclusive, a gente vê isso, que assim, ele não gosta da subserviência dos organianos. Quando o Kirk aí, fazendo o Baroner, né, esse mercador que supostamente ele seria, e ele se mostra meio desafiador, apesar de estar bancando o organiano, o Core fala, esse sim, esse é dos meus, não é esse bando de ovelhinha aqui que tem nesse planeta, você é o cara bom. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a mensagem desse episódio, né? Quer dizer, olha, na verdade os Klingons e os Federados não são tão diferentes assim. Eles têm pontos de vistas diferentes,
mas o psicológico deles e a atitude imperialista deles não é tão diferente assim. O próprio Kor fala isso mais pra frente, né? Ele fala, nós somos mais parecidos uns com os outros do que eles são conosco. E de fato ele estava certo, né? Os organianos são tão diferentes, tão avançados, que os dois, o Klingon e o Federal, são parecidos uns com os outros mesmo. Não, e eu acho que o episódio demonstra muito isso, gente, naquela cena em que os dois se unem pelo direito de lutar, né, no final do episódio. Que os dois começam a completar a frase do outro, que nós temos o direito. Acho que o episódio deixa muito claro isso. Eu não acho, Salvo? Eu acho que é isso que dá valor a ele, porque é um episódio que ele não tem vergonha de mostrar que a Federação tem mazelas, que o ser humano está progredindo, mas ele ainda não chegou lá. Ele ainda tem problemas. Porque o Kirk passa o episódio inteiro tentando convencer os organianos de que, olha, não, com a gente você vai ter paz. E no final ele tá lá brigando para brigar. Ele tá brigando para poder brigar. E isso fica muito claro. No final das contas, a audiência concorda mais com os organianos do que com o Kirk ou com o Kor. E eu acho que essa que é a grande sacada, é a grande reversão de expectativa que você tem ali no final. A gente debateu com o César isso no episódio. Tu lembra qual foi aquele episódio? Como é que é o nome daquele... eu só lembro o nome em português do episódio, que é a Hora Rubra. Como é que é o nome em inglês do episódio? The Return of the Archons. Isso. É o único episódio que eu lembro pelo nome em português. E aí a gente estava comentando com o César sobre isso, que às vezes a Federação tem uma atitude muito Estados Unidos imperialista, né? Tipo, eles saem lá dos Archons, deixam o maluco lá, o sociólogo, para fazer a sociedade funcionar. E aqui ele age muito dessa forma. Então, eu acho que o episódio é muito excelente em mostrar, né, Leandro, que a Federação é muito legal, muito bacana, a gente adora a Federação, mas que ela também tem o seu lado imperialista e bizarro, né? Não tem. Tem assim, é um imperialismo assim... existe a coisa, por exemplo, que você tem que considerar que uma das coisas que a gente vê muito em Jornada das Estrelas é a Federação mandando colono fazer colônia nova. Hoje em dia, isso não acontece, porque não tem mais onde você colonizar aqui na Terra. Entendeu? E 300 anos atrás acontecia muito, porque havia muito ainda, considerando um ponto de vista central europeu, havia para onde você mandar colônia. Hoje não tem mais para onde você mandar colônia. Na época que Star Trek se passa, tem para onde você mandar colônia. Então, naturalmente, isso acaba sendo parte da sociedade, daquela sociedade que a gente vê retratada na série. Exato. Isso tudo eu acho que vem de uma projeção de futuro também. Nos anos 60 tinha toda aquela discussão da bomba populacional, do tipo, olha, a humanidade vai se replicar de forma exponencial, a comida vai crescer em progressão aritmética, vai faltar comida para todo mundo, vai ser uma desgraça. E a expansão seria a única resposta possível. Hoje a gente já tem uma visão um pouco mais civilizada, digamos assim, do que pode se fazer em termos de controle populacional no planeta. Não tem essa noção, a bomba populacional realmente não explodiu, não houve esse risco que se cogitava nos anos 60, mas toda a visão de Star Trek, eu acho que ela vem lá nos anos 60 dessa imagem, de que humanos precisam ir ao espaço para resolver os problemas da Terra. O lance de colonização vem na esteira disso aí. Mas o que eu gosto, assim, tudo bem, colonização, ainda mais em Star Trek, eu acho que é incontroverso, porque eles chegam num planeta que não tem ninguém, beleza. Tem isso também, né? É incontroverso. Mas ali na frente vai dar merda, né? A gente já cansou de... Não, pode ser, mas aí é do jogo, né? Não, falando do lance dos maquis, ali na frente vai dar uma merda, entendeu? Como deu. Não, então, mas é que ali dos maquis é um negócio, é uma salada que merece um podcast próprio, entendeu? Mas existe. O Leandro quer ter o podcast dele pra bater nos maquis. Entendeu? Não, a situação dos maquis é complicada, mas ela não é derivada do fato de que a Federação promovia colônias. Ela é derivada do fato de que num tratado ali não souberam lidar muito bem com as questões das colônias que eram ocupadas. O que eu acho que é um problema legítimo. Você pode até dizer se os maquis estavam certos ou estavam errados, mas é assim, os caras foram lá, ocuparam 100 anos um planeta. A Federação chega e fala, desculpa, você vai ter que ir embora. É natural que algumas pessoas que se enraizaram não queiram ir embora. Que essa granadinha. Ainda vão explodir um monte de caixote vazio lá. Eu gostei do Kirk Fu, cara. Ele deu um pulo sem... Mas o prêmio Kirk Fu ainda tá pra aquele lá que ele estava com a Roberta, Leandro, do Timor e Esther, aquele que dá o peixinho nos caras, sabe?
Eu acho que isso aí foi um cena... negócio arriscado pra caramba do Spock. Ele nem sabia direito o que explosivo que tinha aí. Ele podia ter mandado metade do planeta pro... Não, e o... Fogo de Foi nessa cena que o Kirk pegou o cara com a cordinha ou é mais pra frente? Acho que é mais pra frente. Mais Né? pra frente. Não, ali ele subiu em cima do cara, ele fez cavalinho no cara. Se tem uma coisa que na série clássica me incomoda é o cara que desmaia com um soco. Toma um soco e pá. E às vezes é um soco meio mais ou menos, assim, mas o cara já... Mas, eu não sei se era a demanda o soco duplo, da rede de televisão por pouca violência. Então, tipo, não vai ficar aí brigando meia hora. Bate e apaga logo. Fala, meu. Mas o soco duplo ele desmaia, né? O soco Que duplo não tem o cara fazendo, né? Não, o soco já tomou um soco duplo nas costas pra ver. Você nunca mais levanta depois que toma um soco duplo. Uma coisa que eu sinto falta nesse episódio, ele poderia ter feito um bom uso do McCoy. Ele é o último episódio. Os episódios que o McCoy não aparece. É o último. Então, quais são os outros dois? Você lembra? Os ângulos que o McCoy colocaria nesse episódio seriam legais. Eu vou procurar aqui, vai falando aí sobre o McCoy. Eu acho que é um dos The Menagerie, que ele não aparece. Talvez o 2. Aliás, com certeza o 2, porque o 1 eu me lembro bem dele. E tem mais um episódio que ele não aparece. Que é antes, né? Acho que é What Are Little Girls Made Of. Não, ele aparece em Little Girls Made Of. Olha, eu assisti ontem. Olha, vou checar. Quem assistiu ontem Little Girls Made Of? Tá assistindo com o Dodô. Olha aí. Deixa eu ver Enfim, aqui. Cara, mas assim, o que tu acha que poderia fazer um bom uso? Como é que é? Porque assim, o Kirk e o Spock, eles estão se levando pela situação. Entendeu? Assim, eu acho que tá ficando cada vez mais claro que os organianos estão tranquilos demais, entendeu? E eles estão batendo na tecla. Não, vocês não podem ficar tão tranquilos assim. E eu acho que o McCoy poderia dar algum ângulo diferenciado nisso. Entendeu? Fala assim, não, os caras, não sei, os caras não querem de jeito nenhum, então a gente tinha que ir embora, fazer o quê? Entendeu? Eles devem ter alguma coisa aqui que dá essa tranquilidade toda. Que é o papel que ele tem no cada vez mais. Private Little War, né? Então. Uma coisa essencial em A Private Little War por causa dessa atitude aí, que realmente não teve aí. E ó, Morilovski, eu estava certo. What Are Little Girls Made Of, The Menagerie Parte 2 e esse aí. São os 3 episódios que não tem o Dr. McCoy. Isso é muito explicativo, né, Salvo? Porque na primeira temporada ainda não tinha ideia da importância do McCoy pra série, né? Não tinham. Aliás, o DeForest Kelley é que cavou o espaço ali, né? Porque ele era, tipo, médico de bordo, ia aparecer de vez em quando e tal, ia ser uma coisa meio Scott. Scott. Foi na força da atuação e do personagem mesmo que ele... E no contraponto maravilhoso que ele faz tanto com o Kirk como com o Spock, né? O McCoy, ele acaba completando uma coisa que eu acho que o Gene Roddenberry nem tinha noção da estrutura. Gene Kun, né? Super Gene Kun. Até a coisa encaixar. Mas você vê já no começo da série clássica, por exemplo, no The Enemy Within, a gente vê o McCoy e o Spock fazendo contraponto um pro outro. Então já tinha uma raiz ali. Mas eu acho que era uma coisa muito circunstancial e que só com o avançar da série, tem a ver com esse crescimento do DeForest Kelley, que os caras sacaram, não, isso aqui é um trio. Eu acho que na largada eles não tinham essa noção. Esse outro Klingon aí da direita é muito moleque pra ser Klingon, né? Isso aí é o subalterno dos Klingon. Os Lower Decks. É o Lower Decks. Não, muito bom. Mas o que eu tava falando, Salva, mas o que eu disse antes do Gene Kun é que nesses episódios do final da temporada, depois do começo, que o Gene Kun vai colocando muito essa questão de relação dos personagens, não só do humor da série, como a gente comentou, como na relação do Kirk Spock. Qual que é aquele episódio que a gente comentou, Leandro, esses tempos, que tinha muito disso? Agora não vou lembrar, porque é o Court Martial, que tem muita relação. O Court Martial é do Gene Kun, não é? Ou agora eu posso bem na divisa, viu? Tá bem na divisa. O Gene Kun já tava lá porque ele chegou em Miri, mas ele tava basicamente começando. É que aí saiu o Steve Karabatos, entrou desse falando depois editor de história, Steve Karabatos, que foi nomeado pelo Cérebro de Spock, Salvador, como o nome mais bonito da produção da série clássica. Tu concorda? Olha, se eu pensar em outro mais bonito eu falo depois, mas por enquanto parece uma boa escolha essa. Então eu peço para que todos os ouvintes sério de Spock agora repitam comigo: Steve Karabatos. É isso aí, repitam.
Carabatos. Isso aí, porque dá um prazer em repetir esse nome, é um nome muito bonito. É bacana. Eu acho que a gente devia até o final do episódio só ficar repetindo aqui sobre Carabatos. É muito bom. Gente, vocês lembram a primeira vez que vocês viram esse episódio? Ah, putz. Porque eu lembro a minha. Moleque. Não, a minha foi lá atrás, essa aí eu já revi várias vezes. Assim. Você chegou a ver na Bandeirantes, Leandro? Com a dublagem na antiga Bandeirantes. ou não? É? Pô, Eu não vou lembrar, eu não tenho memória de ver esse episódio da Bandeirantes, mas certamente eu passei por esse episódio da Bandeirantes e já revi muitas vezes. Eu tenho ainda uns 10 ainda que ainda vou rever durante essa maratona nossa, que eu só vi naquela época e ainda não revi. Pô, que legal. Eu vi no começo dos anos 90 ali, já era Manchete, acho. Então, mas esse episódio tem essa questão especial pra mim, porque foi a primeira coisa de Star Trek que eu vi que não fosse a Kelvin. Porque eu tinha visto o Into Darkness, tinha visto o 2009, evidentemente, e fui procurar por Star Trek. Eu joguei olha o nível da criança, Murilo Von Grol, de 2015, foi procurar por Star Trek no Dailymotion. E me apareceu esse episódio. Então, esse primeiro episódio foi o que eu vi com a dublagem que tá na Netflix. Então foi um episódio que na época eu falei, meu Deus, isso aqui vai mudar minha vida. E mudou. Eu não tava errado não, viu? Agora você tá arrumado para o resto da vida mesmo. Então, esse episódio acho que eu dei junto com Journey to Babel, não é um dos meus favoritos, eu adoro, mas não é um dos meus favoritos, mas certamente é esse episódio que eu mais vi de Star Trek. Porque eu vi, cara, foi uma coisa que eu vi esse episódio e falei, meu Deus, e vi de novo. Terminou, eu vi de novo. Agora, Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, porque como audiência jovem, eu tenho que perguntar. Não teve momentos, você, na primeira visita à série clássica, que umas coisas assim, você falou... Não. Não? Não, eu fiquei apaixonado. Cara, eu me Você apaixonei. via aquela bola de tiro da nave Romulana Achava lindo. E tudo bem, é mesmo? Cara, e assim, eu não tinha contato com o fandom de Star Trek. E eu também não tinha senso crítico, né? Porque eu não sabia o que era ruim e o que era bom, entendeu? Se tu me mostrasse Poderoso Chefão e Zorra, eu achei os dois a mesma coisa. E aí, cara, assim, eu achei Sério de Spock lindo, entendeu? Achava tudo lindo. Star Trek foi paixão à primeira vista, assim. E TOS, o primeiro que eu vi foi TOS, assim, da série. E, cara, eu não tive problema com nada. E eu não sei se era a versão remasterizada que eu via na internet, porque não tava na Netflix na época. Olha, esse calabouço aí foi feito pro Return of the Archons. Isso. Só que eles não tiveram nem o trabalho de mexer um pouquinho, né? Então, mas é aí que tá. É por isso que o episódio tem grandes valores de produção. Porque a essa altura ele já tinha uma herança de cenários, que já vinha dos outros, né? E os caras podiam reaproveitar em alguma medida. Esse episódio é muito bem acabado mesmo, muito, muito bonito. O figurino também é legal, esses trajes, aí você vê que são simples. O dos Klingons, ok, é meio... Mas é pra ser meio... eu sei. Mas você vê que é barato. O cara tá com uma camisa de moletom. Eles conseguiram muita coisa com um episódio que ficou entre os mais baratos da primeira temporada, né? Tem aparece pouca Enterprise em si, né? Se você for ver também. É quase tudo em Organia. E assim, a DC Fontana falou pro Gene Kun que Klingon era um nome ruim, né? O Gene Kun tirou isso do Gene Roddenberry, que falou que tinha um amigo na polícia chamado Klingon. Isso. Cara, mas eu acho que é muito parte do que é os Klingons. Os Klingons não pode ter o nome Luana. As Luanas, entendeu? Não pode. Tem que... não pode ser um nome... não pode ser um nome doce. Eu confesso que eu não gosto do nome Klingon, mas não sou eu que tenho que gostar. Quem tem que gostar são eles. Não, você entendeu o que eu quero dizer? Não, sou esquisito? Sou, mas é pra soar. Alienígena, então, exato. É alienígena. E assim, eu gosto, por exemplo, que o nome do planeta capital é uma palavra diferente de Klingon, é que nem humano. Os humanos não moram na Humanolândia, entendeu? É uma coisa com os Klingon. Não é Klingonlândia lá, o planeta, é Cronos. Nunca disseram o nome da capital, o nome da capital de Vulcano, né? Não, Shikar. E acho que já foi dito, talvez em Enterprise. Era não canônico, que vinha de TAS, na época que TAS não era canônico, mas eu acho que foi canonizado em Enterprise. Hoje é canônico, hoje já valeu. Só o Gene Roddenberry não gostar de TAS. E eu também não. A única pessoa que... Existem duas pessoas que gostam de TAS no universo, que é a DC Fontana e o Gustavo. Não tem nada a ver isso. Muita gente gosta de TAS. A começar uma coisa pelos que eu respeito roteiristas. aí é o Core, ele não é de matar o mensageiro, né?
Pois é. Entendeu? O cara ele ficou puto que os caras escapou, mas ele não vai descontar no coitado do Klingon aí que veio trazer a notícia, né? É. Agora, Mas, vocês já obviamente, notaram alguém cagou a cara dele, ó. John Colicos no seu melhor. Tá putaço. os olhinhos puxados é muito bom, cara. Agora, vocês não... Cara, eu acho que o episódio ele tem um valor muito importante, que eu lembro a primeira vez que eu vi, ele tem um valor muito importante na primeira visita a ele. Cara, porque tu vai te irritando com os organianos de um jeito, cara. Tu vai ficando puto com os caras. As pessoas reagem, né, gente? Isso Vamos um lá. pouco assim, é por design isso, né? Acho que o Kun colocou isso. Assim, a própria pessoa que tá assistindo como é começando a perder a paciência também. Você vai começando a saber. Como você tá assistindo um negócio que você sabe que é uma série de televisão que vai ter um clímax, você sabe que tem algo ali. Entendeu? Mas você também tá começando a se irritar com os malucos, entendeu? Se vocês são tão tranquilos, por que é que vocês estão tão tranquilos? Eu sou bem corte, então, cara, ou diz não ou diz sim, mas não fica nessa passividade, entendeu? Não fica nessa leveza. Até hoje, o Moraes me irrita esses caras, cara. Então, mas é maravilhoso, eu acho. A solução do episódio é maravilhosa no sentido que, pra eles tanto fazia. Ninguém tava morrendo ali, não tava acontecendo nada. Era uma Eles querem fazer um teatrinho aqui em divertindo mesmo. É. Eles estão de boa. Sim, mas E a grande força que eles estão fazendo é nós não queremos nos meter com vocês primitivos. A gente está fazendo de tudo para vocês ficarem à vontade e a gente não precisar interferir com vocês. Até que chega no final do episódio e eles falam, porra, vai ter guerra interestelar se a gente não botar a mão nessa merda. Agora, isso traz para mim uma relação que é muito bacana na série clássica, uma coisa que só tem na série clássica, que é encontrar essas entidades, esses alienígenas muito, muito, muito superiores, né? Eles encontram eles encontram o pessoal lá de The Scarf Gotos, eles encontram vários o pessoal lá de The Carbonite Maneuver, eles... mas Carbonite Maneuver não é criança. Os Metrons lá de Arena, sim. Arena, isso eu confundi com a Arena. As luzes de Zetar também. Não, então, whatever, deixa eu os Organianos, o Trilane. Mas teve uma série aí, pouco conhecida, que tinha um personagem chamado Kill também. Não, mas aí é entendeu? A Enterprise, ou a Defiant, ou a Void não encontra a cada 3 episódios uma entidade supra maravilhosa, entendeu? E eu acho uma coisa legal de TOS. Mas também se encontrasse a cada 3 ou 4 episódios, eu acho que TOS é meio hit and miss com isso também, vai. Tem uns que acertam. Luzes de Zetar é horroroso. Eu adoro Luzes de Zetar. Nossa, é um episódio horroroso. Eu adoro todo o episódio de TOS. Qual parte que eu também adoro tudo, mas isso não me impede de ver que é horroroso. Cara, a terceira temporada, um dia as pessoas vão aprender a dar o valor que ela merece. Não, eu gosto da terceira temporada, mas claro que não é as 2 primeiras, não é. Eu gosto muito, por exemplo, de Hacking for Matusalem. Assim, ninguém notou que essas portas abrem sozinha, né? O Kirk e o Spock não perceberam, né? As portas medieval mas abrem sozinha. Por que será, né? Tem sensor de infravermelho. Não, mas eles falam lá no começo do episódio que por exemplo, eles não se assustam com o teletransporte. Então é verdade. Tem algo acontecendo aqui. Exato, já tem pistas ao longo do episódio do tipo, tá esquisito isso aqui. Até porque é o seguinte, eles não cogitam, por exemplo, o lance de infringir primeira diretriz. Olha lá, agora que vem a sequência da cordinha lá. Eles vão dar tiros a longa distância. Eu gosto desses fogos aí. Eles gravaram esse episódio no amanhecer mesmo? Não. É filtro. Tava de dia, os caras meteram filtro. Tá, que beleza. Não, eu acho essa cena maravilhosa. Se você filmar de noite mesmo, não sai a imagem assim. Então, é tudo escuro. Tem um monte de luz. Cara, fazer um parente, eu acho maravilhosa essa cena. É muito da relação do Kirk com o Spock. Acho maravilhosa e consegue. Aí já tinha bem definido, né, Leandro, a relação Kirk-Spock, como era a dinâmica. Tanto é que aí que eu acho que aí faz falta uma coia, que mais chama atenção ainda. Porque a dinâmica já estava funcionando, mas estava faltando uma peça dela nesse momento. Mas tudo legal bem, que o cara tomou o tiro e caiu de pé, né? Aguenta bem, entendeu? É que poderia ter um tempero a mais. Legal que o cara tomou o tiro ali em Salvador e caiu de pé, né? Meio Jesus Cristo, assim, né? Com o braço pros lados. Quem viu o Gary Mitchell ser teletransportado, desmaiado em pé na sala de transporte, não tem problema com isso.
Aí os bichinhos começam a usar força. Olha Agora. lá, olha lá, olha lá. Dança da cordinha. Agora vai ser. Muito bom isso, cara. Quero Esse ver aí, você esse panaca da passar esquerda por aí debaixo que da toma cordinha, né? É esse aí Então, que toma cordinha. esse cara aí que o Kirk vai pegar pelo pescoço. Cara, esse do corta muito puto com os caras, velho. Fala, porra, eu vou matar todo mundo, meu. Não vai sobrar nada nessa bosta. Ele tá mais puto com os Ah lá, organianos ah que com o Kirk. Ah, clássico. Olha lá. Ó, Olha lá, mais uma do Kirk. Vem pra cá, que vamos conversar um bonito. pouquinho, vai. Fala pra Olha mim lá, aqui. pau. Ô, Salva, tu pagaria um curso de coach em Crit Food com o Kirk? Pra autodefesa? Não, até porque eu não sou de autodefesa. Eu sou mais organiano do que. Organiano, né? Não, tá tudo bem, não tem problema não. Não, mas Kirk foi uma arte, não é só autodefesa, entendeu? Tu tá fazendo Crit Food, tu tá fazendo arte. Aí ele chama o Spock, vai, manda o sossega-leão aí, um maluco aí. Pronto. Eu acho assim, eu acho que o ápice marcial da série clássica é a luta de cotonete de Amok Time, só a ser superada pelo Ambojitsu da nova geração. Não, mas eu gosto muito também do Tomorrow's Yesterday, que o Kirk usa, lembra, Leandro? Aquele que ele dá um peixinho nos caras. Ah, tá. Aquilo é maravilhoso. O Spock e o Sulu seguram ele dá um peixinho nos caras. Não, você sabe que o Kirk Fu também inclui telefone, né? Ele manda um telefone no Gorn lá na arena lá que é forte, né? Toy. É muito bom, cara, é muito bom. Eu gosto também da autogenialidade do Kirk no Arena pra fazer bomba, né? Eu preciso fazer bomba. Aquilo é sensacional, o canhão é sensacional. Em A Taste of Armageddon também tem uma cena de luta do Kirk muito boa, né? Que o Spock chega na sala, ele já rendeu todo mundo lá. Ele pegou a arma, tal, deu uma porrada nos 4, 5. O Spock fala, pô, achei que você precisava de ajuda. Ele fala, não, ainda preciso, tal. Mas ele já tinha resolvido sozinho. Essa cena é muito boa, né? O Core enrolando eles, basicamente, jogando uma conversinha fiada lá. Até entregar, olha, aqui todo mundo desconfia de todo mundo, tá vendo? Sabe o que tá acontecendo, mano. Olha, estão enrolados vocês. Né? Olha pra lente da verdade ali. Cara, eu vou falar, eu gosto desse figurino dos Klingons. Então, eu acho que a série clássica tem uma coisa meio mágica, que assim, é ruim, mas é bom. Esse figurino dos Klingons é o típico disso. Que você vê que é um troço meio mal resolvido, mal acabado, uma coisa meio one size fits all, tipo, qualquer um pode pôr esse traje, é uma roupa de qualidade baixa e tal, mas funciona, de algum modo assim, funciona. ela é elaborada bastante com o pouco que tem. Exato. E essa faixa aí dele chegou a ser usada pelo Worf na primeira temporada da nova geração. É uma faixa bem no estilo do Worf mesmo. Não, é essa mesmo. Essa aí desse episódio ele usou na primeira temporada. Ela começou a se desfazer toda. E aí na segunda temporada fizeram aquela que são umas correntes. Deu um upgrade. Aí, né? Mas na primeira temporada... Fala. Aproveitar que tá tua presença aí, quero te fazer uma pergunta que a gente comentou isso no episódio do Mud e o Leandro concordou comigo. A roupa do Mud não te parece uma pilcha gaúcha? Cara, você já viu aquela calça, aquela bota? O Murilo já elegeu o Mud gaúcho já. A gente vai ter que escrever, assim, escrever lá pro pessoal de Discovery, se a Mud aparecer de novo, tem que botar uma referência ao Rio Grande do Sul, né? Pode crer. Mas é não, igual, parece mesmo. Não, a bombacha e a bota é igual. A bota é igual. Se duvidar, o MTG aprova o Mud de montar um grupo de música gaúcha. Uma coisa que eu tava pensando aí hoje, né, pra rever o episódio, né, é que os organianos estão falando aí nesse momento, falando assim, ó, todas as forças armadas de vocês em todos os lugares, nesse momento tá desabilitada, né. Aí eu fico imaginando assim, do outro lado do quadrante alfa, uma nave da Federação salvando uns malucos de uma outra treta, aí do nada os caras perdem, né, aí os inimigos dele lá rende eles, né. E os caras vão, o que tá acontecendo, mano? Mas durou pouco, né? Durou pouco. Espero que não tenha acontecido nada. E os organianos oniscientes, como seriam, saberiam que tá rolando. Eles iam selecionar a situação. Vai. Mas acaba muito rápido. Agora eu gosto muito desse desfecho. É engraçado, Leandro. Você falou assim: não, acho que o final
é um pouco anticlímax, mas eu gosto muito desse final, cara. Eu também. Não, com certeza. Né? Você queria que tivesse uma porradaria antes? O que Não, assim, você acha? eu digo assim, se fosse pra fazer um filme, eles teriam que fazer um final onde mostraria as coisas que o cara tá falando. Ah, sim, sem dúvida. Por exemplo, entendeu? Mostraria as naves tudo desabilitadas e blá blá, entendeu? Se fosse fazer um filme dele. Não, sim, agora, tu imagina aquela cena meio Ordem 63, entendeu? Com orquestra e as naves parando, seria algo nessa ideia. Né? Olha o Klingon moleque lá atrás, ó, só olhando. Não Tá sabe meio nem o que ele tá agora, fazendo né? ali. Cara, eu acho essa cena maravilhosa, mostra que a Federação e os Klingons no final são a mesma coisa. Porque aí Estão eles já se perderam unindo as estribeiras, aí eles não têm mais o que fazer. Eles não dá mais pra sair do tapa. Então eles têm que ficar xingando um ao outro. Assim, já virou o Twitter esse troço aí, entendeu? É meio debate político, assim, que tu pode ofender o cara e o cara não pode se avançar em ti, entendeu? É a melhor coisa de ser o Spock já tá na vibe dos organianos, né? Total. Ele não sabe pra defender o Kirk. Ele tinha que puxar o Kirk de capitão, você tá passando vergonha, capitão. Já. Se perdeu no personagem você já, menos, né? Mas a cena é muito boa, cara. Olha o enquadramento. O enquadramento é fantástico, né? Uma coisa meio de baixo pra cima na cara do Cor, aquela coisa, o sombreado e tal. Puta, é genial. Só me dá nojo esse bigode meio Salvador Nogueira do Cor. Que horror. O que tem que horror? Oi, tá aí? Oi. Onde que você viu semelhança? Eu não vi essa semelhança. É uma semelhança de alma, entendeu? Mas enfim, certo. É o bigode do guerreiro. Isso aqui já deu o que tinha que dar, já, mano. O Spock já tá ali muito puto, cara, muito puto. Mas é verdade que essa cena, ela demonstra muito forte que o Kirk e o Cor são meu. O diferente da situação é os organianos, né, Sal? É lógico. Olha, cara, profeta organiano. Os dois ficam insatisfeitos, os dois estão. Sabe o que parece essa cena? Parece duas crianças que querem brigar e a mãe fala pra não brigar e fica puto. É mais ou menos isso, só que numa linguagem de ficção científica, mas os organianos muito mais sábios e evoluídos e tal, falando, ô criançada, parar de palhaçar, brincadeira de mão não dá certo. Já ouvi muito brincadeira de mão, não dá certo. Aí, cara, é muito bom. Uma coisa assim, eu já tinha que ter caído a ficha para o Kirk, assim, que esse não é o primeiro rodeio dele com um ser super duper energético, entendeu? Não precisa estranhar tanto que os medieval aí estão conseguindo fazer uns negócios que você não entende, meu. Mas o que eu acho que faz um contraste interessante, porque chega em arena ele meio que cai a ficha. Aqui não cai a ficha. Aqui ele vai até o final querendo brigar com os caras. Não, porra, não se meta. Deixa eu bater no Klingon. Não, é que a questão é que ele tem uma experiência pregressa com os Klingons, né? A Federação tem uma experiência pregressa, diferente do Gorn. Deram um tapa também na remasterização nessa conversão dos Foi um efeito que eles estavam meio quebrando a cabeça pra falar assim, só fizeram em 2 caras o efeito e não queriam elaborar demais também, não. E o Cor foi mais over na reação do que o Kirk. O Kirk mais discreto. E olha que o Shatner costumava ser histriônico, mas nessa ele foi discreto. Deu uma fechadinha de olho, tá brilhando e tal, e foi isso. Já o Cor, oh meu Deus! Fascinating. Olha o Spock dando... Faz pouco tempo que nós temos a introdução ao Fascinating, né? Você lembra qual que é o episódio? Faz vários episódios atrás lá já. A introdução do Fascinating. Acho que foi Corbomite Maneuver, né? Não. Acho que sim. Foi. Quando ele vê o interior da nave do Belloc lá, que vê o cabeção lá. Escala tanto como nós em cima das amebas. Muito bom. Muito bom. Então é isso aí, gente. Chegando no final do episódio. Graças a Deus. Aí o Kirk já se conformou. É uma pena, teria sido glorioso, clássico. Assim, você vê que tem muita tinta nesse momento aí daquilo que a gente entende por Klingons hoje. Exatamente. Super dá pra imaginar, por exemplo, o Worf falando isso, né? E esse episódio eu acho que ele define muito melhor os Klingons do que alguns que eles iam aparecer como coadjuvantes, como por exemplo
Friday's Child, por exemplo. Que eu acho que tem os Klingons ali, mas acaba que eles não têm essa personalidade bem definida como estava aqui no Land of Mercy. Eles são meio tipo, põe qualquer um aí só para antagonizar. E agora rolando, Leandro, aquele papinho final sempre, né? Sempre a resenha final. Então, o nosso quadro, né? Como é que teria sido esse episódio? Não, calma. Não é, não é o quadro que você quer agora? Não, o quadro é contornar o episódio, falando da resenha na ponte. Ah, tá. Você tá falando deles lá. É óbvio, vai perder mais elogios depois dessa. Então tá bom. O Spock tá explicando o episódio. Mais uma situação. Capitão, deixa eu explicar o episódio pra você agora. Foi isso que aconteceu. Fique de boa. A gente é tosco mesmo. Os organianos são muito melhores. Bem por aí. Mas eu adoro essas resenhas do final dos episódios, as piadinhas, acho muito bom. É muito então, isso. Eu gosto quando é muito da época, na verdade, né? Era um costumeiro na época ter essa cena de arredondamento, essa tag scene. E eu gosto quando ela é reflexiva. Quando todo mundo termina dando risada, eu acho too much. Eu gosto daquele lá que eles fazem a piadinha do Sun com o Son. Bom, e é claro, eu tava vendo aqui pela gloriosa Netflix, e a Netflix não aceita que você fique 5 segundos nos créditos. Já pulou. Já pulou. Eles já mexem no cantinho, já, né? Mas é isso, vai ter episódio, gente. Ninguém nunca mais vai conseguir ver crédito, né? Porque tu tem que estar com muita vontade de ver os créditos. Tu tem que fazer uma corrida hercúlea pra conseguir pegar o controle. Não, eu fico irritadíssimo com isso, porque eu tenho mania de ver crédito. É mania mesmo, eu gosto de ver crédito, eu acho que dá aquele momento de reflexão final e tal, e não sei o que. Você ouve a música, você vê os nomes, eu gosto. E a Netflix não deixa, não é com essa série, é qualquer coisa, não deixa. Assim, quando você acabou uma série, eles te dão, tem 20 segundos para pensar. Tá aqui 3 opções, 20 segundos. É o mais generoso. Já, agora, se é de um episódio para outro da mesma série, é 5 segundos. Pô, 5 segundos eu não achei nem o controle remoto. É uma angústia, mas enfim, é o que é. Então, gente, um baita do episódio, não acharam? Não, eu acho sensacional. Eu gosto de toda vez que eu vejo esse episódio. Eu acho que ele fala muito da série, fala muito dessa metalinguagem de Star Trek, introduz aí o lance da Guerra Fria, né, como uma metáfora dentro de Star Trek, e mostra de novo que nessa disposição de fazer crítica social, comentário social, Star Trek não foi aquela série que sempre divinizou a humanidade. Muitas vezes mostra a gente como uma espécie promissora, mas que está fazendo cagada, como é o caso desse episódio aí, que mostra uma perspectiva muito diferente dos organianos e falando, Cláudia, senta lá, para a humanidade. Que eu acho que às vezes a gente precisa um pouco dessa atitude e dessa postura mais humilde. Então, pô, é um episódio que tem ação, ele tem uma história bacana, ele constrói mitologia pra caramba dentro da série e tem crítica social. O que eu vou reclamar de um episódio desse? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Esse episódio mudou alguma perspectiva dele pra vocês depois de Discovery, pelo lance de ter uma guerra Klingon muito perto no passado? Não ficou assim, não enriqueceu a trama pra vocês? Não, acho que não mudou pra um lado nem pro outro. A única coisa é assim, eu queria muito ver o Core de novo. E agora a gente tem Strange New Worlds, Discovery já foi pro futuro, então não vamos ver mais. Tivemos a casa de Core, que foi uma coisa meio estranha em Discovery, isso acho que criou um certo ruído. Tivemos um quadrinho derivado de Discovery que meio que encaixa este Core naquela história da casa de Core, mas eu ainda queria ver o Core mesmo o em Core Strange mesmo. Worlds. Eu acho que tem espaço para isso. Se você que está ouvindo o podcast não viu, a gente recomenda muito os episódios de DS9 com Core, que na minha opinião são muito bons, não sei, nunca conversei sobre isso com vocês. Mas se tu curtiu o Core lá... Você já cravou que quem não gosta é nazista, então... Então o cara tem que deixar de ser pra... Exatamente. Quem não gosta, a partir de hoje gosta, para não ser nazista. Então, e tu é nazista, então? Tu não gosta dos episódios? Não, eu gosto. Então eu tu acho tá assim, com o teu caráter salvo. Blood Oath eu acho meio arrastadinho e acho meio what the fuck, do tipo, o Cisco deixa a Dax, vai lá fazer um assassinato, matar uma gente. Aí tá tudo bem, tá tudo certo. Mas os outros, depois que o Core volta e tem todo aquele arco com o Worf, primeiro a Sword of Kahless, né, a espada do Kahless lá, que eles vão
Episódio meio Indiana Jones, atrás da espada, é muito bom. E depois o arco final dele, que ele já é um velhinho lá que ninguém leva a sério. E o Worf cava um espaço pra ele lá e ele morre em batalha. Tal. É sensacional. Esse episódio é maravilhoso, meu Deus. Enfim, Leandro, nosso quadro fantástico, Quadro quase agora. queimou a largada. Agora queimou a vai o largada. Vai perder mais Como é que teria elogio, sido na Kelvin Timeline episódio? Eu acho que é um episódio que dá uma boa discussão, viu? Ele não aconteceria automaticamente, como vários que a gente já viu aqui. Mas ele também não tem tanto pra mudar, entendeu? Depende muito de como é que a relação com os Klingons teria sido pós-Kelvin. O que tu acha, Leandro? Dá outros Eu tô pensando aqui, teve a treta do Into Darkness, mas os Klingons ali são coadjuvantes no final. E eu acho que não teria grande modificação. Claro, Assim, Orgânia tá lá, os caras estão lá. Exato, eu só consigo imaginar esteticamente uma coisa muito mais arrojada e muito mais, talvez, exagerada do que a gente viu no episódio clássico. Mas em termos de plot, né, a trama, acho que ela cabe perfeitamente no universo Kelvin sem grandes sofrimentos. Sem grandes sofrimentos. Bastaria ser a Enterprise por ali, o Core por ali, os organianos já estão lá. Então... E de certa maneira, quando o Into Darkness foi produzido, já estava cultivando o espaço para uma guerra Klingon. A gente imaginava que o terceiro filme fosse ser uma guerra com os Klingons. Ou seja, se bobear, o terceiro filme seria o terceiro filme seria o Hand of Mercy cinematográfico, a gente tanto fala. Então, acho que poderia ser. Agora, aí a história foi desviada, né? Trocaram lá o Roberto Orci e tal, botaram o Justin Lin, fizeram o Star Trek Beyond, foi para outro caminho, que eu até gosto, mas aí a gente ficou sem saber o que seria dessa gestada guerra Klingon ali, que eles já estavam com o almirante lá do Into Darkness, claramente o cara já estava preparando e incitando para ver se ia sair essa guerra aí, né? Todo dia na minha oração eu peço para que esse Star Trek 2023 seja Kelvin. Vocês não, né? Eu não tenho esse hábito, mas se eu tivesse esse hábito, certamente minha preocupação não seria pautar episódios e filmes. Um exagero. Como já diria o Sr. Spock, é um exagero, Salvador. É um exagero. Enfim, muito obrigado pela participação, Salvador. Obrigado e desculpas por participar desse glorioso podcast. Não, foi um prazer, foi bacanérrimo. Espero ter outras oportunidades. Quem sabe eu volto para as luzes de Zetar. Aí a gente vai ver se é bom ou se não é. Então, esse já tá confirmado, mas tem que vir antes para algum episódio, né? Então, o público... Gente, como o Salvador é um cara que a agenda dele é mais fácil de marcar uma reunião com o Joe Biden que com o Salvador Nogueira. Então, vocês têm que cobrar... Vale. Meu irmão falava isso. Pô, é mais fácil falar com o Obama do que falar com você. Então, gente, como a agenda do Salvador é mais complicada que a do Biden e do Obama juntos, você tem que colocar aí nos comentários que tu quer Salvador Nogueira no Sério Talk, porque ele vai fazer, ele vai acontecer, porque ele é lindo, porque ele é fantástico, porque ele é espetacular. Obviamente não é tão romântico e espetaculoso que nem o Leandro, mas ele também é fantástico, então cobra aí nos comentários, gurizada, para mais presenças do Salvador aí na segunda temporada. Light of the Zither já tá confirmado, mas na segunda temporada ele vai participar em algum episódio aí do Sério Spock. Graças, Salvador. Valeu, queridíssimo. Leandro, qual é o nosso próximo episódio? Um episódio especial, hein? Fantástico. The City on the Edge of Forever. Não é, Leandro. Não é? O Leandro tá mal hoje. Cara, o Leandro acertou uma hoje. Leandro a volta do iate. Leandro, cara, o Leandro hoje foi só eu elogiar ele no começo que o Leandro não acertou uma. Que episódio? Eu sei que episódio é, mas agora eu vou fazer o episódio com o melhor teaser e o pior episódio da série. É o melhor teaser e o pior episódio. Não, o bom é que o teaser é muito bom, porque o Spock fala, um buraco no espaço. Aí a gente fala, meu Deus, esse episódio vai ser, meu Deus, eu vou chorar pra dentro nesse episódio. Aí é aquela... não fala buraco no espaço, você tá louco. Nós estamos falando do mesmo episódio. Sim, fator alternativo. Isso, agora que o Leandro Salvador... Não, ele fala, o que você está descrevendo, Spock? E ele fala, é a não existência. Isso, um buraco no espaço é outro. Então, o buraco no espaço é Immunity Syndrome, não é? Que aparece a ameba gigante. Isso. Que eles são imunes pela ameba. Enfim, a gente fala do Active Factor na outra segunda.
Nós voltamos então com o Dorothy Factor na sua audiência. Salvador aí vai voltar com a gente em algum outro episódio. Comente nos comentários aí, nos siga nas redes sociais. Se cuidem, um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Tchau, eu sou a última palavra. Você corta. Agora, tchau, gurizada. Agora...